Eu até comecei a empreender na época que o Brasil estava em crise, que era naquela transição da Dilma, do impeachment da Dilma. Eu lembro que a minha mãe olhou pra mim e falou bem assim, você é maluco. Agora é hora de vender um negócio que eu criei. Se for pra fazer tudo isso, ninguém começa a empreender. Aí vem mentor, vem um monte de gente que, tipo, cara, vem cá. Tá começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou João Rosa. Eu sou Dani Botelho. Eu sou Douglas Correia. Douglas, cara, que privilégio te ter aqui no Toca o Sino Podcast. Ele pegou um avião lá do Espírito Santo, Dani. E veio direto pra cá, pra essa mesa aqui. Só pra vir gravar com a gente. Olha como a gente tá importante. Muito bom. Então, gente, hoje a gente trouxe um convidado muito especial, o Douglas, que conheci o Douglas no EAG, então o Douglas foi meu cliente lá no EAG, fez as imersões do EAG. E, cara, ele veio contar um pouquinho da história dele, da trajetória dele, de como que ele chegou até onde ele chegou e dessa virada de chave na vida dele, na história, dessa né? mudança que ele teve na vida dele, que ele decidiu vender a empresa dele, vai contar um pouquinho de como ele vendeu e sobre como ele encontrou o propósito dele no que ele tá fazendo hoje. Então, a gente vai conversar um pouquinho para conhecer a história do Douglas, tem muito ensinamento baseado em valores, baseado em coisas que ele acredita e que a gente acredita também, que a gente vai trocar uma grande ideia hoje, não é, Dani? É isso aí. Mas antes do Douglas falar da história dele, ou melhor, da trajetória dele profissional, ou de como ele vendeu a empresa, do que ele tá fazendo agora, cara, eu quero que você conte pra gente um pouquinho quem é o Douglas, se apresente, o que você faz, o que você tá fazendo hoje, como é que você chegou até aqui, começa a contar a tua história, velho. Esse palco, esse microfone aqui é teu agora, aproveita, vamos trocar uma ideia sobre a tua história. Vamos lá, primeiramente, obrigado, João, obrigado, Dani, pelo convite. Tamo junto, cara, é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá conhecendo Floripa, não conhecia, lugar maravilhoso, lembra minha terra, é bem parecido lá com Vila Velha, Espírito Santo, tava até mostrando as fotos pro Dani ali. E, cara, mais uma vez é um prazer enorme estar aqui. João, hoje eu vendi minha empresa, tem mais ou menos 2 meses, uma empresa que eu comecei do zero, comecei a empreender lá em 2017, no nicho de tabacaria, no meu estado, vi uma oportunidade muito grande de empreender nessa área, sempre quis empreender, e aí, analisando o mercado, eu falei, cara, esse mercado aqui tem um potencial e eu vou investir nisso. Nessa época eu estudava educação física, sou formado em educação física, me formei logo depois, durante a pandemia. E, cara, o Douglas tem 32 anos, é pai de 2 meninas, até falei com o Dani, tenho a minha filha Maia, de 3 aninhos, a Chantala agora que tá vindo, a minha esposa fez 5 meses agora. Sou o marido da Márcia, amo minha família, vivo pela minha família, meu maior propósito. Eu acho que se a gente for falar de propósito hoje aqui, é impossível não falar de família, não falar de filhos, não, porque é uma coisa muito forte e é o que me move realmente. E essa decisão também foi uma decisão que eu tomei por elas, né? Então, quando eu comecei a empreender em 2017 nesse ramo de tabacaria, eu era um Douglas, eu era diferente, eu respirava esse ramo, fui a cara da marca durante muito tempo. Durante muito tempo eu fui a cara da marca, eu era o CEO da marca, então eu acompanhava o mercado, estava ali por dentro de todas as informações, todas as notícias, viajei, fui para 7 países e conheci a cultura desses países, como era esse mercado lá fora, que é um mercado muito aquecido, por sinal que cresce muito, e trouxe um pouco disso, né? Eu costumava falar que a minha loja, o Popeye lá era um pouco de Amsterdã no Espírito Santo. Você entrava dentro da loja e você se sentia lá. Ô Douglas, mas me diz uma coisa, você não começou a empreender com essa tabacaria, né? Então você teve uma história que você contou pra gente antes, de como que você começou e os desafios que você teve de gestão e tudo mais. Quero que você conte pra gente desde esse início da tua história com empreendedorismo, da tua história com vendas, como que foi isso pra ti. Conta pra essa galera aí que tá ouvindo. Com mais ou menos, eu lembro que eu tinha uns 14 anos, eu tinha muita vontade de trabalhar, de ser já independente. Dependia dos meus pais, ali 14 anos você estuda, ensino médio e tudo mais, mas eu queria ter as minhas coisas, conquistar já algo vindo de mim. E aí, o que eu decidi? Eu decidi trabalhar. Com 14, 15 anos eu já queria trabalhar. E aí eu não tinha oportunidade, porque eu era muito novo. Você não consegue trabalhar quando você é muito novo, né? A não ser que alguém conhecido te coloque pra dentro de algum lugar para você trabalhar. Só que minha vontade de trabalhar era tão grande que eu fui parar no ferro velho do meu tio.
Meu tio tinha um ferro velho e eu falei, tio, tá precisando de alguém aí? Eu tô disposto a trabalhar, quero ter essa experiência, comprar as minhas coisas e eu preciso trabalhar. E aí meu tio me deu a oportunidade, na época eu ganhava R$50 por semana. Fui pra lá pra ganhar R$50 por semana. E trabalhei nesse ferro velho durante o tempo. Fiquei mais ou menos alguns meses, logo depois eu fiz uma prova, acabei passando no Senai na época e fui ganhar dinheiro para estudar. Aí estudei eletrotécnica, gostava muito de tecnologia. Você fez pelo Pronatec, né? Pelo Senai. Sim, mas o programa era... O programa era Menor Aprendiz. Ah, tá. Eu fiz Menor Aprendiz pela Chocolates Garoto. Legal. Estudando eletrotécnica pelo Senai. E aí eu aprendi essa formação, tive essa formação, comecei a gostar de computador, comecei a trabalhar formatando computadores e tudo mais. Nessa época eu já vendia o meu serviço. Então eu aprendi a vender através da formatação de computador, montagem de software, essas coisas. Falando em Senai, né, eu fui formado em RH pelo Senai, Recursos Humanos, fiz o técnico de Recursos Humanos e aí, na época foi pelo Pronatec, a gente recebeu uma graninha para estudar. Era muito pouco, era 200, 150, 160 reais. Sim. É um incentivo, né? É um incentivo, mais para tu fazer ali uma refeição no intervalo do próprio Senai, era R$8 por dia, eu acho, ou para tu pegar passe, né, pra ir. Então eu também fiz, tu fez técnico também, né? Fiz, mas era escola técnica, o famoso IFSC, né? Sim, que era o Cefet, né? Porque tu fez, né? Sim. Isso. E aí integrado com o médio. Isso, Aí eu fiz integrado com o médio, só que eu fiz Senai à parte. Eu fazia o médio na escola onde eu estudava e fazia Senai extra, né? Que esse Senai que eu fazia era extra, menor aprendiz, e eu era como se fosse o funcionário da Chocolates Garoto lá, que aprendia. Sim. E aí, engraçado que eu até vendia, você falou do passe ali, né? O passe é o Vale Transporte. Eu vendia pra ir de bicicleta pra ganhar mais na época, né? Que você conseguia vender na época, não era o cartãozinho. Aqui onde, na nossa cidade, aqui exclusivamente no bairro que eu moro, que é o Sertão do Maruim, cara, foi mudar agora. Até ano passado era passe mesmo. Daí a galera conseguia vender, fazia uma grana, né, de ser cartão. Então, foi mudar agora pra cartão. Eu lembrei quando você falou ali, uma recordação boa. Eu não ia de ônibus, eu ia de bicicleta para poder vender e conseguir complementar ali no pagamento. Mas foi uma experiência muito boa. Então, aí nessa época eu já aprendi a vender o meu serviço. E aí eu atendia, já tinha uma clientela, fazia montagem e manutenção de computadores, vendia essas coisas e comecei a importar alguns produtos. Nessa época mesmo que eu mexia com o computador, começava a importar alguns periféricos de computador, vendia junto com o meu serviço e tudo mais. Logo depois eu falei, cara, eu queria vender outros produtos, escalar em outra área, sempre tive a vontade de empreender, só que eu não tive a coragem. Tinha vontade, mas não tive a coragem. Então eu trabalhei de CLT, trabalhei em banco também, 2 anos, trabalhei de carteira assinada numa empresa de importação de vidros e espelhos, onde eu aprendi muita coisa da área financeira e tudo mais. E ali foi a virada de chave da minha vida, que eu entrava ali no horário normal, 8 horas da manhã, saía às 18, essa era a minha vida, eu não tinha férias praticamente nesse lugar, os meus sonhos estavam todos ali, o tempo estava passando e eu não conseguia realizar. Eu sempre fui um cara assim, que eu gostei de ficar mais solto, né? Eu gostava de curtir a praia, eu gostava de estar mais tempo com a minha família, e essa rotina, ela me prendia muito e acabava tirando um pouco da chama que eu sentia, né? Que eu falava, cara, eu preciso mudar de vida, e eu sempre quis empreender, sempre quis abrir uma empresa. Então comecei a importar outros produtos dos sites lá de fora. Na época o dólar não era nem R$2, então eu importava óculos, importava relógio, importava bonés, e antes de chegar eu já tinha vendido tudo. Então, assim, eu já tinha uma clientela que antes do produto bater no Brasil já estava vendido. Só que eu não tinha gestão, eu não sabia juntar o dinheiro, eu não sabia o que era capital de giro, eu não sabia, eu misturava tudo, e na hora de comprar eu não sabia nada. E abre um pouquinho, como é que tu fazia essas vendas aí? Cara, internet. Fazia pela internet. Pela internet. Não era uma rede que tu, de amigos, ou gente que acabava consumindo, ou tu tinha uma loja, tu acabava fazendo venda online. Inicialmente eu comecei vendendo para os meus familiares. Então o familiar chegava ali um negócio legal, todo mundo já olhava, não, eu quero. Okay. E aí daqui a pouco comecei a vender para alguns amigos. Antes de vender esses produtos, eu comprava
usava e fazia o teste. Se passasse no meu teste, eu comprei um relógio, vou colocar, porque eu só vou pra lá, vou pra cá. Então o relógio passou no teste, ele é bom. Já tá validado, era o meu teste para poder comprar o produto e revender. E aí eu trazia, alguns amigos compravam e tudo mais. Só que para escalar, eu achei a internet. Na época era o Facebook, não tinha ainda o Instagram. Eu vendia pelo Facebook, era na época não existia o OLX, era o Bom Negócio. Na época era o classificado. Vendia pelo Bom Negócio. Vendia por ali. Pelo classificado do Facebook também, que era muito forte na época, né? E voltou agora também voltou com tudo, o marketplace do Facebook. Então vendia pelo marketplace do Facebook, vendia pelo classificado do Bom Negócio e não dava conta. Chegava tudo, eu vendia, pegava minha moto, ia levar e vendia. Só que é aquilo que eu falei, eu batia naquele ponto que eu vendia, eu juntava um dinheiro, acabava gastando por não ter educação financeira e ser um pouco consumista, ter essa cultura, né, do consumismo assim, do próprio brasileiro, e também às vezes de querer acompanhar gente que eu não conseguia acompanhar, eu acabava voltando 10 casas para trás. Então eu chegava num ponto que eu tinha um negócio legal, eu tinha um produto legal, eu vendia legal, só que eu não conseguia juntar o capital para poder escalar o meu negócio, por falta de gestão financeira, por falta de habilidade, por falta de conhecimento sobre empreendedorismo. E aí eu acabava voltando para trás, meu negócio sempre voltava a estaca zero até que eu desanimei. E aí eu continuei trabalhando de CLT, e eu falei, cara, é nesse lugar que eu tô agora, que era uma importadora grande lá no meu estado, eu vou aprender o máximo, vai ser meu estágio aqui, eu tava trabalhando de CLT, mas eu falei, aqui vai ser o meu estágio, eu vou aprender, vou absorver tudo que tá passando aqui dentro. Então eu trabalhei com a parte financeira, que era onde tinha transações que eram transações importantes da empresa, cuidei do marketing. Foi aí que eu comecei a ter a relação com o marketing da empresa. Então eu comecei a fazer o marketing da empresa, criei um site para a empresa, fiz o site da empresa, coloquei a empresa no Google. A empresa era uma empresa de mais de 30, 40 anos e não estava no Google. Você colocava o nome da empresa no Google e a empresa não aparecia. Ela aparecia por avaliação de compradores, que por um acaso colocaram uma avaliação lá, mas a empresa não tinha um perfil. E aí eu comecei a perceber a potência que tinha de um negócio bem divulgado, de um negócio bem feito na internet, e comecei a entender a importância do SEO de uma empresa no digital. E aí começaram a chegar clientes nessa empresa onde eu trabalhava. Começaram a chegar clientes, começaram a mandar e-mails, ligar, eu atendia o telefone, eu fazia de tudo um pouco. E eu mostrei pro meu chefe lá. Falei, olha, é isso daqui, esses clientes que estão chegando são provenientes desse trabalho que eu fiz aqui, ó, do site, disso, aquilo. Só que eu não tinha um retorno, eu não tive um reconhecimento nesse lugar. E foi onde eu falei, cara, se eu continuar aqui, eu não vou crescer. Se eu continuar aqui, eu vou ficar sempre fazendo muito e ganhando pouco. Sim. E aí, outras pessoas que já estavam lá há mais tempo do que eu, e assim, beleza, eu entendo o valor de todo mundo, só que não faziam tanto. E eu tinha pouco tempo de empresa, só que eu já fazia muita coisa, já dava mais resultado, né, da empresa para a empresa do que as outras pessoas. E aí eu comecei a analisar o nicho, foi onde eu comecei a olhar e ver liguei a anteninha da oportunidade, né, vamos ver onde tem dor aqui para resolver. E foi onde apareceu a oportunidade de abrir uma tabacaria. Massa. Eu sabia que em São Paulo era um mercado muito aquecido, tinha tabacaria em cada esquina praticamente. Sabia que no Rio também já tinha essa cultura, no Sul também já tinha essa cultura, e no Espírito Santo ainda estava engatinhando. E eu vi a necessidade, porque eu tinha amigos que consumia o tipo de produto, tabaco e tudo mais, e reclamava que era caro, que não tinha onde comprar. E eu ficava escutando, exato, e era caro, demorava para chegar e tal, para fazer a reposição. Eu falei, cara, pode ser aí uma oportunidade de negócio. E aí foi a primeira vez que eu vi o termo business plan, que era estudar, fazer um plano de negócios. E aí eu fiz meio que no papel, sem ter muito conhecimento, mas fiz e coloquei a ideia para dentro. Chamei meu sócio na época, que era meu primo, para ser meu sócio. Precisava de alguém para colocar na empresa, para entrar na empresa e ficar lá no operacional, enquanto eu fazia o marketing, que eu não consegui largar a empresa que eu estava para poder me jogar de cabeça, então eu ficava meio que ali trabalhando, pegando recurso e jogando no meu negócio.
É o que eu falo assim hoje pros meus mentorados, porque muita gente fala, cara, vai empreender. Só que essa transição de empreender, ela não é fácil. Muita gente deixa de fazer, deixa de arriscar, porque não consegue largar o certo pelo duvidoso. Sim. Então eu falo que não precisa ser desse jeito. Você pode começar devagar, começar pegando... Douglas, e muitos empresários que a gente conhece começaram desse jeito, né? Então, começa com uma atividade extra durante o período de trabalho, começa a trabalhar muito fora do horário de trabalho, não trabalha à noite pra caramba, até que aquele negócio que era a tua renda extra vira principal. Começa a equalizar. Opa, peraí, tô ganhando a mesma coisa que tô ganhando aqui. Se eu sair do meu emprego CLT ou fixo, que é 8 horas por dia, e focar essas 8 horas... Talvez eu comece a ganhar mais. E é isso que acontece. E, cara, aconteceu comigo, aconteceu com o Dani. Então, quando o Dani conta a história dele, começou a empreender, começou a estruturar as agências que ele trabalhava em horário de trabalho. E aí, depois, fez o shift. Fez a migração. Fez a virada de chave para não. Agora conseguimos um cliente, agora a gente tem esse cliente, a gente consegue trabalhar daqui. Então, isso que tu tá falando, que tu fala para os seus mentorados, é muito comum. A maioria das donos de empresas ou das empresas que surgem, elas surgem talvez do jeito que não é o jeito certo, que se a gente for olhar num passo a passo para abrir uma empresa, vamos lá, guarda uma grana, tem investidor, tem fluxo de caixa, tem capital de giro, coloca tudo organizado, faz teu plano de negócio, já contrata as pessoas, já contrata contador, marketing. Cara, se for para fazer tudo isso, ninguém começa a empreender. Exatamente. Não, e o legal aqui, eu ia te fazer uma pergunta que teve alguma referência nesse movimento, desde CLT e tal, e esse movimento de dar o passinho até botar o primo, tu tinha alguma referência na tua família, alguém que te ajudou, que tu se inspirou? Porque normalmente esse medo de dar o próximo passo vem por causa disso, né? Sim. A gente não tem referência. Sim. Aí fica nessa dúvida mesmo. Aí vem mentor, vem um monte de gente que, tipo, cara, vem cá. Exato. Né? Mas às vezes a gente não tem, não se atenta que tem gente que pode ajudar a gente. Exatamente. E você teve alguém que conseguiu te ajudar no meio do caminho ou foi meio na raça também? Olha, pelo que eu me lembro, eu acho que eu não tive. Eu fui na raça. Foi na raça mesmo, porque na minha família tem alguns empreendedores, mas eu não segui ali o caminho deles, assim, mas eu falei, cara, eu preciso abrir alguma coisa. Eu até comecei a empreender na época que o Brasil estava em crise, que era naquela transição da Dilma, do impeachment da Dilma. Eu lembro que a minha mãe olhou para mim e falou bem assim, você é maluco, porque você tá deixando um emprego que você pode ganhar bem, tava ganhando bem, tinha os aumentos e tal, e você vai para um negócio que você não sabe, não conhece e tudo mais, e minha mãe trabalhou 30 anos na Chocolates Garoto. Sim, então imagina. minha mãe, e assim, sei que minha mãe falou aquilo ali não porque ela não queria que eu fizesse, mas é porque ela viveu uma realidade diferente. Sim. Os modelos que ela tinha eram diferentes. Exato. Né? Meu pai é um cara mais largado, meu pai é contador, trabalha em prefeitura, e meu pai falava, cara, se é seu sonho, meu pai é assim, né? Vai, se não der certo, você vai bater a cabeça, você vai bater a cara e vai voltar e vai aprender. Pelo menos você vai aprender. Mas vai, porque se você ficar falando que vai e não for, você vai ficar frustrado do mesmo jeito. Não vai saber como é que foi. E assim, eu fui me encorajando e tal. Eu já tava decidido. Eu falei, eu preciso criar um negócio. Eu já seguia alguns perfis, eu já via a liberdade que tinha, assim, de um empreendedor. Eu não vou mentir pra você eu não vou falar pra você que, assim, vira empreendedor que você vai passar a ter tempo, vira empreendedor que você vai viajar, vai virar um nômade digital. Não, mas se você souber gerir o seu tempo, se você souber separar as coisas, aí vem a parte que você tem que aprender a delegar, a criar os processos. Eu conheci isso tudo no campo de batalha. Depois que eu já tinha começado a empreender. Porque igual você falou, João, o certo seria você começar assim, assado. Quando a pessoa que quer começar a empreender, ela olha isso, ela já cansa. Ela já fala, cara, isso tudo aí eu não vou conseguir não. E assim, hoje no Brasil, a maioria dos empreendedores, eles começam na raça. Sim. Eles começam na raça. Sim. É exceção. Na cara e na coragem. É exceção o cara que tem todas as condições possíveis para empreender. É exceção. Você é forjado no campo de batalha. Geralmente, o cara que abre uma empresa com tudo organizado é o cara que já teve uma empresa antes, já se quebrou, ou já passou por esse processo. Ou tá tendo um segundo negócio e já aprendeu um pouquinho no campo de batalha. Ou já conhece alguém da família, um pai que já era empreendedor
empreendedor, já passou, já teve um trabalho de mentor e tudo mais, eu não tinha ninguém. Essa é a importância, desculpa te contar, mas essa é a importância do mentor, né? Com certeza. Quando tu tem esse teu modelo, esse cara que errou e tu não precisa errar, ter essa pessoa do teu lado é fundamental para começar do jeito certo ou acelerar todo esse progresso. Eu sempre falo que tá comprando o erro, né? Exato. Eu não preciso gastar com esse erro. Exatamente. Me dá aqui o que tu já passou aqui que eu não quero passar. Que o erro é o tempo que você gastou e o tempo que você gastou é dinheiro. Então, assim, o meu negócio hoje era a minha ferida no passado. Eu curo uma ferida, eu curo uma dor que era a minha maior dor quando eu comecei. Perfeito. Quando eu estava no meu negócio e eu falava, o empreendedorismo no começo, principalmente, ele é muito solitário. Ele é muito solitário, porque não tem pra quem você perguntar. Se você não tiver um mentor, você vai errar, vai errar, vai errar, vai errar. Aí vem aquela frase, às vezes o erro é o caminho mais rápido pro acerto. Então você vai ficar errando até você acertar se você não tiver ninguém pra perguntar e se você não tiver base pra você consultar. Então eu errava, era o que eu tinha, era o recurso que eu tinha. Eu errava e aprendia. E quando você erra, você aprende, é dolorido. Mas você aprende rápido, né? E, se você, e o erro, se você aprender a errar rápido, aí é o pulo do gato. Entendeu? Que você economiza tempo. Então, assim, até para errar tem estratégia. E aí eu comecei me apaixonei, cara, pelo empreendedorismo. Eu falo isso para todo mundo. O empreendedorismo mudou a minha vida. Porque eu era um Douglas e hoje eu sou outro. Então, o empreendedorismo, ele me ajudou a ir atrás de conhecimento, me autodesenvolver, procurar o meu autodesenvolvimento. Eu comecei a ler, eu não tinha o hábito de leitura, eu não tinha o hábito de estudo. Eu tinha alguns cursos, eu fazia alguns cursos, só que eu não dava o segmento. Eu não tinha uma rotina, eu não tinha bons hábitos nessa parte. Então o empreendedorismo, ele é assim, você pode muito bem se acomodar. Você pode começar, a minha opinião é essa, você pode começar a empreender e continuar no operacional e falar bem assim, eu gosto de fazer isso, eu vou ficar aqui e pra mim tá bom. Só que se você fizer isso, você vai estagnar. E uma coisa que eu odeio é ficar na zona de conforto. Então, a todo momento, eu tava me atualizando, eu tava saindo da minha zona de conforto, eu tava indo pra zona de desconforto, então eu tava me atualizando, tava me conectando com pessoas igual vocês. Ô Douglas, e nesse teu início dessa trajetória de empreendedorismo, teve algum livro desses que você tá falando aí que você leu que, caramba, porque eu não li isso aqui antes? Cara, tem um livro aí que é muito bom, que eu até vi aqui na mesa, ó, O Mito do Empreendedor. Esse livro, pra mim, foi um livro virada de chave, um livro bem legal. Aliás, daqui, ó. Depois dá um zoom aqui pra nós. Cara, esse livro aí, pra quem não leu, pra quem é empreendedor... Esse livro aqui, o João fala, né, da minha trajetória, e eu dá um zoom daqui, ó. E agora nesse... O João fala também da minha trajetória, eu tô me conectando muito com a tua, que é o seguinte, lá atrás, quando eu quebrei a primeira produtora, eu voltei pro mercado também, né? E mesmo trabalhando no terceiro turno, né? E quebrei e tal, voltei pro mercado. A segunda eu vendi, passei um tempo entendendo o que seria esse novo mercado digital e tal. Ainda assim, eu quis voltar para o campo, mas aí eu voltei com outro olhar. Não voltei, necessariamente para... Aprendi, foi onde eu conheci o João, já né? lapidado. E tal, já lapidado. Aí tu absorve ainda muito rápido. Mas eu sempre falo, aquele livro ali teria feito eu não quebrar meu primeiro negócio. Esse livro é sensacional, cara. É sensacional. Se eu não me engano, ele fala que tem três... O primeiro é o empreendedor. O depois é o administrador e o técnico. E o técnico, exatamente. Ele explica cada um e a história, e ele vai contando uma história. Começa a se enxergar, né? Exato. Começa a se enxergar. Quem é você dentro? Exatamente. Quando que você tá atuando em cada papel. Exatamente. E aí tu começa a olhar pra todos os negócios que tu enxerga na rua. Caramba, esse cara aqui tá vivendo técnico. Esse cara aqui tá administrador. Esse cara aqui só... Isso aí. Enfim, aí, cara, recomendação de livro. Vale muito a leitura. Vale muito. Esse livro virou minha chave. Eu vou falar assim, que esse livro virou minha chave. Eu li o livro do Flávio Augusto recentemente, que é o Ponto de Flexão. Até falei com o Marcelo. O ponto de Flexão, eu engoli ele com 4 dias, 3 dias, assim. É um livro muito bom. Para quem também não conhece, é um livro que vale a pena a leitura. É como um bilionário pensa. Então, o Flávio Augusto é um bilionário. Como que ele pensa? Quais foram as decisões que ele tomou na vida dele que mudou a trajetória dele? Então, quando eu tomei a decisão de vender a minha empresa, que eu entendi o motivo do propósito e tudo mais, eu falei, cara, eu lembrei do livro na mesma hora. Sim. Eu lembrei, é uma decisão difícil, muita gente não tomaria, se estivesse no meu lugar, porque é difícil você começar uma empresa do zero, ver ela engatinhando, ver ela crescendo, ver ela ganhando destaque nacional e vender ela.
Muita gente fala, cara, você montou um negócio que vai ficar o resto da sua vida funcionando, por que você vai vender? Entendeu? Então, assim, quando eu vendi minha empresa, eu quase não falei disso nas minhas redes sociais, eu deixei meio off e tudo mais. Eu até brinquei, eu só falo isso quando eu me chamarem pro podcast, hein? Vou falar quando me chamarem pro podcast. E, assim, o lance do propósito, cara, é uma coisa muito forte. Despertou uma coisa muito forte em mim, porque a ambição, ela faz você começar. Eu comecei por causa da ambição, de mudar de vida, de aproveitar o meu tempo, de não ver ali, entrar às 8 horas no trabalho, ver o dia amanhecer e depois sair do trabalho e tá de noite. Então eu queria mais, eu queria mais coisas. E aí quando eu consegui abrir a minha empresa, consegui fazer funcionar, entendi, o EAG me ajudou muito, cara, sobre criação de processos, sobre entender a empresa como um todo, assim, uma visão mais gerencial. E aí eu falei, cara, o Douglas mudou. O Douglas de 6 anos atrás não é mais o Douglas de agora. E eu mudei tanto assim, mudei tanto os meus hábitos, a minha rotina, mudei a minha forma de pensar, que eu não acompanhei mais a visão da minha marca. Então a minha marca, ela tinha uma visão e um propósito. No começo eu também tinha praticamente a mesma visão e o mesmo propósito. E quando isso foi acontecendo, que eu fui mudando, eu falei, eu não vou conseguir seguir mais desse jeito, porque eu tô tão diferente que ao ponto que eu vou querer mudar a minha marca, mudar o propósito. Porque você mudou. Porque eu mudei. E então não é justo que eu mude. E assim, eu tinha um sócio. Eu falei, meu sócio vai seguir no propósito da marca. Então eu vou oferecer a empresa para ele, para ver se ele quer comprar a empresa. E aí eu teclo na parte lá de ter uma empresa bem organizada. Porque se eu não tivesse uma empresa organizada, com os indicadores, se eu tivesse uma empresa endividada, uma empresa que estava vendendo um almoço para poder pagar a janta, uma empresa que não tivesse processo, não tivesse cultura, não tivesse pessoas, eu não ia ter conseguido vender meu negócio. Eu ia ter trabalhado 6 anos, ia sair com uma mão na frente e outra atrás. E aí é a parte que eu falo para todo mundo, falo para todos os meus mentorados: geração de valor. Gerar valor dentro de uma empresa. Eu peguei um negócio pequeno. Eu costumo falar que eu não comecei do zero, né? Porque quando eu comecei, meu nome estava sujo. Então eu comecei do negativo, né? Então eu comecei do -0. Então quando eu comecei do -0, escalei e consegui gerar valor e vender minha empresa 6 anos depois. Aonde me deu um conforto financeiro, que é o momento que eu estou agora, para poder fazer essa migração, essa migração de nicho, que agora eu estou no digital, ajudando outros empreendedores e criando algumas soluções também para esses empreendedores, com outros projetos e tudo mais. Então, assim, se eu não tivesse uma empresa organizada, nada disso teria acontecido. Mas como é que foi essa trajetória para organizar essa empresa, né? Você fala que foram 6 anos, que você bateu muito, errou muito. Como é que foi essa trajetória? Então, conta do zero como começou essa empresa, a ideia que você estava comentando, que, surgiu assim, porque era um mercado que já estava aquecendo no Brasil inteiro, mas lá em Vila Velha não estava aquecido, e tu identificou essa oportunidade, aí começou a empreender. Como é que foram esses primeiros anos? Onde é que veio essas viradas de chave? Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Eu acho que o ponto aqui é a gente, voltando ali, tu tinha comentado que estava trabalhando num lugar, e teu primo lá como sócio e tal. Exato. Voltar nesse ponto. Vou voltar no dia da ideia. Na verdade, eu estava fazendo educação física e eu estava quase me formando, estava no meio do meu curso, era o curso praticamente integral, estudava dia de sábado, só sobrava domingo para mim, então eu trabalhava, estudava, ainda fazia 2 estágios e ainda dava aula de natação. Então eu só tinha o domingo para eu respirar e saber quem eu era. E aí eu falei, cara, e mesmo assim eu decidi empreender nesse momento que eu não tinha tempo para nada. E eu falei, cara, eu preciso de alguém, porque nessa rotina que eu não vou conseguir abandonar tudo para começar um negócio, preciso de alguém para colocar no negócio. E aí eu falei, a virada de chave, a ideia foi exatamente no dia que a gente foi passar eu fui passar o Réveillon em Itaúnas, que é um lugar lá no Espírito Santo, que é conhecido lá como o maior festival de forró do mundo. E aí eu fiquei responsável de fazer algumas compras para uns amigos pra gente ir para esse festival. E aí eu passei numa tabacaria. Quando eu passei numa tabacaria, que era a única que tinha na região, eu fui o cliente satisfeito. Eu fui o cliente que
que eu cheguei ali, me trataram mal, não me deram um atendimento bom, pareciam que estavam fazendo favor pra mim, e ali eu vi uma oportunidade imensa. Eu falei, cara, se essa é a única tabacaria que vende, os caras estão tratando os clientes desse jeito, o mercado tá crescendo, e tava na fila, eu fiquei na fila para poder comprar, chegou ali, o cara parecia que tava fazendo favor para mim, me destratou, eu falei, cara, uma puta oportunidade, não tem concorrência, esse cara aqui, se eu abrir o meu negócio, ele não é meu concorrente, ele não vai ser meu concorrente, e aí eu analisei todos os pontos fracos que essa empresa tinha, que era um concorrente na época, não tava no digital, não tinha uma presença online, não fazia delivery, inclusive o delivery, a gente inventou um delivery de tabacaria que não existia. Quando eu cheguei em São Paulo, na imersão, todo mundo falou, você faz delivery de tabacaria? Aí eu falei, não, faço delivery de tabacaria. E a gente montou o primeiro delivery de sistema próprio de entrega de tabacaria lá do estado. Creio que até do Brasil, se bobear, que eu não dependia de aplicativo para entregar. Eu montei o meu próprio delivery. Então eu treinei, criei processo, achei solução, desenvolvi soluções. Então assim, a gente começou realmente inovando. Só que eu não tinha dinheiro. Lembra que eu falei que eu era consumista? Então eu não tinha. Então eu comecei com uma estrutura bem pequena. Num ponto onde não era um ponto bom, mas ficava próximo a uma faculdade. Uma das maiores universidades que tem lá em Vila Velha. Eu sabia que o meu público-alvo estava a alguns quilômetros dali, 1, 2 quilômetros, e eu tinha que atrair esses clientes para chegar no meu local, que não era tão legal. Mas que eu tinha um produto que eles precisavam. Então foi nessa época que eu comecei a estudar marketing. Eu achei uma ferramenta na época de automatização há 6 anos atrás, que ela mapeava todas as marcações de pessoas por hashtag, por geolocalização. Se você tirou uma foto e marcou num evento, que era o público do meu nicho, essa ferramenta ia lá, curtia sua foto e te seguia. E aí a pessoa ia lá, me via e me seguia de volta. Então eu consegui surfar esse hype dessa ferramenta no começo durante muito tempo. Isso fez o meu negócio ir lá pra cima. Então nessa época eu ganhei bastante seguidor. Eu fazia mapa e tal para as pessoas chegarem ao meu negócio e eu investi no atendimento. Comecei a investir nos produtos, na estrutura. Comecei devagarzinho. De bloquinho por bloquinho para construir. E aí meu negócio foi crescendo, as pessoas foram gostando, até o ponto que eu consegui me estruturar financeiramente também. E aí, chegou na pandemia, teve a oportunidade de ouro, né, ao longo desses 6 anos do meu negócio. Que estava todo mundo praticamente em casa, de férias, afastado, todo mundo esperando para ver o que ia acontecer. Muitos dos meus amigos, eu lembro, empresários, fecharam os seus próprios negócios para poder entender como é que ia ser. Quase ninguém tinha delivery nessa época, quase ninguém sabia vender online, né? E aí eu já tinha um escopo assim de delivery, já tinha um computadorzinho, já atendia alguns clientes, tinha um motoboy ali ou outro. E aí quando veio a pandemia, meu negócio triplicou de tamanho, cara. Eu falo que eu nunca vi iPhone travar na vida. E eu vi meu iPhone travar. O iPhone do meu negócio travou várias vezes de tanta mensagem que eu recebia. A gente não dava conta. Eu saí de 2 funcionários e fui para 5 funcionários na pandemia. Então de 2 funcionários fui para 5. Aí eu saí de uma loja de bairro e montei a primeira empresa de tabacaria. Com setores, com delivery, com escritório, com financeiro, com processos. Então eu falo hoje, ó, eu não montei uma tabacaria, porque tabacaria qualquer um na época ia lá, montava uma tabacariazinha, uma lojinha, vendia umas coisinhas e pronto, eu montei uma empresa de tabacaria que tinha processos, cultura, gestão. Esse foi o meu diferencial no mercado, por isso que eu saí na frente dos demais, até o ponto que a gente virou referência. Então a gente virou referência no mercado e aí as outras tabacarias começaram a seguir os nossos passos e a gente ditou o ritmo durante todos esses anos. Muito bom. Isso foi até que ano? Eu saí do Popeye tem 3 meses que eu vendi minha empresa. Mais ou menos vai fazer 3 meses, não tem 2 meses. 2 meses, não tem nem 3 meses, mais ou menos. Eu comecei em 2017, do zero. Caramba, que loucura. E aí hoje é numa estrutura de 5, 6 funcionários? Como hoje que tá lá? Tem uma estrutura de 3, 4, 5, motoboy, mais o meu sócio. Tem toda a parte do marketing, que é o marketing terceirizado. Então tem equipe de marketing, tem equipe de contabilidade e tal. Mas é uma empresa que tem setores, é uma empresa grande. Empresa que vende bem online. O delivery é um delivery próprio, é como se fosse outra empresa, né? Então o delivery, ele
caminha sozinho, com as próprias pernas. Mas quando tu fala que na pandemia bombou, travou teu iPhone, como é que foi isso? Foi porque a galera precisava de entrega e começaram a fazer muito pedido? Qual que foi o lance? Você produziu conteúdo no digital e bombou? Como é que foi isso? O que eu acho que aconteceu, João, era o seguinte, como a minha empresa já tinha uma presença online, as pessoas já sabiam que podiam contar com a gente, né? Então, uma coisa que eu sempre prezei na minha empresa, desde o começo, foi a cultura. Eu sempre coloquei uma cultura forte. Ah, mas você é tabacaria, todo mundo é desse estilo meio good vibes e tal, mas eu coloquei uma cultura, ela funcionava, entendeu? Então eu cobrava essa cultura ela funcionava. E qual era a cultura? As pessoas podiam contar com a gente, na hora que elas precisavam. E a cultura de tabacaria, em todo o cenário aí, eu vou falar assim, não só o cenário do Espírito Santo, mas o cenário do Brasil, era o quê? Pessoas que gostavam de fumar, tinha o hobby, que abria uma tabacaria por hobby e uma vez ou outra abria. Aí você ia lá pedir um delivery, hoje funcionava, do outro dia não. Então você não podia contar com pessoas. Você vai precisa de alguma coisa hoje. Você manda mensagem pra pessoa, a pessoa te entrega. Amanhã você precisa de novo, você vai mandar mensagem. Aí ela fala, hoje eu não tô aberta. Você vai começar a desanimar. Isso não é um negócio sólido, é um negócio que vai prosperar. Então a gente a gente pegou um nicho que não era tão levado a sério e a gente levou a sério esse nicho, com uma cultura forte e uma presença digital forte. E aí, o que aconteceu? Quando teve essa incerteza toda da pandemia, e a gente ali, já estruturado, já tendo delivery, já tendo a comunicação assertiva, as pessoas viram a gente e falaram, vamos com... Porque assim, João, quando teve a pandemia, o lockdown, nem posto de gasolina abriu. Nem loja de conveniência. Normalmente você compra cigarro onde? Loja de conveniência, bar, estava tudo fechado. E a gente tinha uma estrutura de delivery, essas outras estruturas não tinham. O governo do estado decretou o quê? Só pode vender delivery. Na primeira ordem foi, só pode retirada e delivery. A gente pôde vender por retirada, né? Depois estava dando aglomeração na retirada. Estava dando fila para fazer retirada. Aí eles falaram, segunda ordem, agora só pode delivery, tá proibido retirada. Então já tinha montado toda uma estrutura, já tinha motoboy, já tinha aplicativo, os motoboys ficavam na frente esperando o aplicativo. Enfim, foi uma doideira, cara. Parava caminhão de cigarro lá na frente da minha loja, de outros lugares, de outros postos de gasolinas que estavam fechados, e eu comprava tudo. Comprava tudo e eu vendia tudo. E como é que tu conseguia ter margem no cigarro? Por exemplo, tu conseguia colocar grana, botar um valor a mais por causa da entrega? Ou o cigarro era só um chamariz para vender as outras coisas? O cigarro ele é mais um chamariz para vender as outras coisas. Você vende cigarro hoje, mas você não vende só um cigarro. Você vende um cigarro, você vende um isqueiro. Aí quando você vende o isqueiro, você já tem a margem muito maior. Às vezes a pessoa não quer um isqueiro simples, ela quer um isqueiro maçarico. Aí o ticket já pula para 30, 40, 50, 60, dependendo do isqueiro maçarico. Então ela tem acesso à loja, vê os outros produtos para dar de presente, produtos que eu tinha uma variedade, eu não vendia só tabaco, cigarro e isso, eu vendia toda uma variedade. Eu tinha mais de 1000 produtos no catálogo da empresa, então era muito produto, muita variação de produto. E aí, o cigarro, a margem do cigarro é 8% de lucro, 8% só que vende muito, gira muito. E isso pelo aplicativo, você conseguia jogar no online, né? Você consegue jogar uma margem um pouco maior do que isso. E aí no giro você acaba ganhando. Então assim, é uma coisa que você não vai vender um maço, você vende um pacote. Então na pandemia, quem comprava um maço antes da pandemia passou a comprar 1, 2, 3 pacotes. Sim, fazia estoque. Não precisava pagar várias taxas de entrega. E fazia estoque porque não sabia se ia ter mais. E aí, como eu mexia com um mercado que era vício, a pessoa, quando você mexe com vício, ela fala, cara, eu vou querer isso porque ela não pensa. Entendeu? E aí foi um estouro. A gente aumentou a nossa estrutura, a gente contratou mais. Foi a época que a minha empresa triplicou de tamanho. E, cara, qual que foi esse ponto de inflexão, pegando aí o livro do Flávio Augusto, que fez você transcender e, putz, não é isso que eu quero, não, vou mudar. E começou a ser... Eu sei que você decidiu vender a empresa, vendeu há 3 meses, mas você tá um tempo pensando e preparando essa tua saída. Qual que foi esse ponto? O que tocou no teu coração? Como é que foi essa virada de chave? Foi praticamente... Eu lembro quando foi minha filha nasceu, quando eu soube que eu ia ser pai, eu já mudei como pessoa, mudei como homem, mudei como profissional, mudei como tudo. Minha filha me transformou assim muito. Então, quando eu tive a notícia, Douglas,
Você não é mais o Douglas, agora você é o Douglas pai. Você é o Douglas que vai ser esposo. Então isso teve uma mudança radical na minha vida, que eu passei no mesmo momento a não pensar mais em mim, mas pensar na minha família, do que ia ser a vida da minha filha, de como ia ser. Então eu comecei a pensar no longo prazo. Comecei a pensar no que eu ia fazer. Se isso que eu estava fazendo era o que eu realmente ia fazer por muitos anos. Se eu ia seguir com isso pro resto da minha vida, se era isso que eu realmente gostava. E quando eu comecei o Popeye, eu não era um cara, eu não entendia nada sobre tabacaria. Por isso que eu chamei meu sócio, porque ele entendia. Eu chamei o meu sócio porque ele conhecia sobre o mercado de tabacaria. Eu não conhecia. E aí, com o tempo, quando você vai ficando, você vai se modelando ao ambiente. Então eu fiquei igual ao ambiente. Eu comecei a gostar também desse ambiente e das coisas, dos produtos de tabacaria. E aí eu ia lá e consumia e tal. E aí eu comecei a mudar, porque eu comecei a moldar o meu negócio. Eu era um cara que antes eu não tinha praticamente vício. Eu nunca fui de ter vícios assim. Um cara sem zero vício. Amante de esporte, disso, daquilo. E aí quando eu entrei num ramo que é de vício, eu comecei a acompanhar esse ramo. E aí o ramo começou a me mudar. O ambiente começou a me mudar. E aí eu entendi, eu vi até no stories que você colocou, acho que ontem, que ninguém muda o ambiente. É impossível você mudar o ambiente. É praticamente impossível. Você pode mudar um pouco do ambiente, você pode chegar para alguém, você dá um conselho para uma pessoa, só que se o ambiente continuar daquele jeito ali, você vai voltar daqui a 1-2 dias, você vai voltar. Foi tudo. Na imersão do Vini, que o Dani tava lá, do Vini Possebon, imersão Playbook de Escala 360, e ele posta, o Dani faz a postagem sobre o método ou o conhecimento é importante, mas nada vence o ambiente, né? Nada vence. Cara, o ambiente que ele domina tudo, que ele comanda tudo. Então, construir o ambiente de maneira intencional, ele vai ser um grande diferencial pro teu negócio. Do mesmo jeito que esse ambiente ele pode te prejudicar, ou não é nem prejudicar, mas ele pode, dentro das tuas perspectivas, limitar, que era no teu caso, é um ambiente que não fazia sentido pro que tu quer pra tua vida, ou que você acabou alinhando com a tua família, com os seus objetivos novos, que, putz, isso aqui não faz sentido. Eu criei um negócio, João, com um propósito. Eu criei um negócio com um propósito e depois o meu propósito, o propósito na vida, às vezes as pessoas pensam, mas tem um propósito só na sua vida, esse é o único propósito. O propósito pode mudar dependendo da sua fase da vida. Você pode ter vários propósitos. Então os meus propósitos, eles mudaram. A partir do momento que minha filha nasceu, ela já foi meu novo propósito. A partir do momento que eu casei, outro propósito. Então isso não estava batendo mais com o meu negócio. E aí eu comecei a mudar e comecei a entender que eu não precisava mudar o ambiente. E assim, eu não precisava mudar o ambiente da minha empresa. A minha empresa eu criei para aquilo ali mesmo. Para aquilo ali. E aí quem tava lá seguiu o propósito da marca. E eu falei, cara, agora chegou a hora. Eu sou muito 880, né? Eu me entrego muito assim no que eu faço. Então eu sigo muito aquilo ali que eu tô realmente fazendo. Eu entro de cabeça. E aí eu falei, cara, eu não vou conseguir continuar aqui do jeito que eu sou agora, então eu preciso tomar uma decisão. Foi esse momento, foi esse ponto de inflexão que eu cheguei, que eu falei, agora é hora de vender meu negócio. Agora é hora de vender um negócio que eu criei para uma pessoa que quer continuar com o propósito do negócio e eu vou continuar com o meu novo propósito. E a virada de chave foi quando, mesmo empreendendo, eu já comecei a divulgar o meu trabalho nas redes sociais. Então eu comecei a trabalhar meu perfil, comecei a estudar marketing digital, entrei no novo mercado, comecei a estudar marketing digital, sempre gostei. E eu sempre fui bastante comunicativo também. Acho que o diferencial do Popeye durante esse tempo foi a comunicação. Então eu sempre prezei a comunicação tanto dentro do meu negócio quanto externa, fora. Então tudo eu comunicava, os clientes ficavam sabendo. Então isso é legal porque o cliente se aproxima, o cliente sabe de uma coisa que aconteceu que o funcionário acabou de saber também. Então assim, é legal. Eu consegui criar uma marca forte, um brand forte, uma marca forte que aonde eu ando lá em Vila Velha, as pessoas me reconhecem pela minha marca. Você que é o Douglas do Popeye. Nossa, você que é o Douglas do Popeye. Cara, parabéns. Acho que a gente pode fazer um podcast só pra falar sobre isso também. Como é que foi essa tua trajetória de construção de marca forte? Como que a produção de conteúdo te ajudou nessa alavancagem de vendas e até a tua empresa ser reconhecida? Então acho que, se preparem que vai ter um podcast com o Douglas só para falar da construção dessa marca, que vai ser uma outra aula. Vamos. Mas
pode continuar aí da história que você tava falando. E aí foi essa virada de chave. Aí eu falei, cara, e aí quando eu comecei a divulgar mais o meu trabalho no Instagram, na internet é engraçado, né? Assim, não adianta você só ser bom. Se você não souber mostrar que você é bom, as pessoas não ficam sabendo. Então você precisa aprender a mostrar. E aí eu aprendi isso. Eu comecei só que no começo isso pra mim, eu falava, por que eu vou ficar falando isso, né? Por que eu vou ficar mostrando? É meio... E aí eu falei, não, precisa. Todo mundo faz. Aí eu olhava o Ícaro de Carvalho, olhava o Eda Carvalho, eu olhava o próprio Flávio Augusto, o Joel J, o Bruno Perini, os caras que são os monstros aí do digital. Eu falava, esses caras mostram que eles são bons. Por que eu não posso mostrar o que eu faço? Qual é o meu resultado? E aí tem uma foto minha que simboliza muito, marca muito, que é eu fazendo... Eu realmente construí meu negócio com as minhas próprias mãos, né? Tem uma foto que eu tô sem camisa na frente da minha empresa, que eu tô pintando a parede assim da empresa, eu não tinha porta de vidro, não tinha ar-condicionado, não tinha dinheiro, não tinha nada, e eu mesmo tava reformando a minha loja. Eu mesmo tava fazendo ali do zero na unha. O balcão, eu queria botar um balcão de madeira, eu não tinha dinheiro, tive que fazer um balcão de gesso na época, então eu fui dando meus pulos. E aí eu falo, o segredo é começar antes de estar pronto. Falo isso pra todo mundo, cara. Muita gente espera o momento certo para começar, o momento certo nunca chega. O momento certo nunca vai chegar. Então você tem que começar com as ferramentas que você tem hoje, o quanto antes. E aí, quando eu comecei a divulgar meu trabalho, eu atraí um público novo, eu atraí outros empresários que queriam os meus conselhos, que queriam... E aí, a primeira consultoria que eu peguei foi uma consultoria com 2 amigos que não eram empreendedores, um é advogado, os 2 são advogados, e eu ajudei a estruturar com eles, eu estruturei um e-commerce do zero. Eles são um e-commerce de autopeças, Pocar Autopeças, inclusive vou mandar um abraço para eles aí, José e Gabriel. E hoje os caras estão voando no digital aí. Os caras são Mercado Livre, Gold, Platino, sei lá, a classificação. Isso que tu falou, tem um termo que a galera fala no digital, a gente que tá um tempinho no digital escuta muito, se você não tiver vergonha do primeiro vídeo que você gravou... Você começou tarde demais. Você começou tarde demais. E eu tiro muito isso por nós, né? Assim, hoje a gente olha os primeiros vídeos do nosso podcast, os primeiros episódios, pô, a gente... Caramba, já fazem 8 meses, dezembro, agora tá em 25 de julho, já são 8 meses, vai para 1 ano de podcast já, e toda semana tem podcast, gravando toda semana praticamente, e a gente olha os primeiros vídeos, caramba, e olha que a gente já começou num nível de estrutura muito alto. A gente tinha um pouquinho de bagagem, um pouquinho de conhecimento, tinha alguns equipamentos e tinha um cara muito fera que é o F, que consegue dar jeito em tudo. A qualidade da produção do F é disparada, assim, é sensacional. Então a gente já começou muito bem. Só que a gente olha onde a gente está hoje, vê esse cenário, vê esse estúdio, vê a qualidade das coisas que estão acontecendo. Caramba, dá um pouquinho de vergonha nos primeiros episódios. Então, mas a gente sabe que a gente já começou tarde. A gente poderia ter começado antes, a gente poderia ter feito antes. Esse projeto de começar um podcast, estava contando para ti antes, é um projeto que eu tinha alguns anos atrás e eu me cobrava muito porque eu não tinha começado ainda. Se eu ia lá fazer um stories, vinha um monte de gente compartilhar comigo. Eu tava lá no podcast do EAG e um monte de gente consumia meu conteúdo e queria saber mais sobre vendas. E eu demorei para começar, eu tenho essa ciência. E cara, é o que você falou, se você esperar o momento certo para começar, não acontece. Nunca vai acontecer. Chegar. Inclusive, sou consumidor assíduo dos seus podcasts lá do EAG, consumi muito podcast seu. E assim, eu falo isso pra todo mundo, João, porque as pessoas querem começar, não sabem quando começar. Fica sempre esperando o pontapé, alguém pegar na mão ali. É difícil, ninguém vai pegar na sua mão. Se não for você que decidir assim e dar um basta, né, e falar agora chega, não aturo mais e essa minha situação, quero mudar de vida. E assim, quando eu olho pra trás, hoje eu fiz um post, olhei pra trás, refleti quando eu cheguei no aeroporto, falei, cara, vou fazer um post, vou olhar e vou falar sobre medo. Aí fiz um post falando sobre medo, o quanto eu tinha medo quando eu comecei a empreender, quando eu larguei o certo e fui pro duvidoso, e quanto isso me transformou. O tanto de coisa que eu conquistei, o tanto de pessoas que eu conheci, o quanto eu mudei. Eu nunca tinha saído do país quando eu era CLT. Quando eu larguei a CLT, logo depois eu já fiz um mochilão e conheci um monte de cultura. Vou ter a oportunidade de viajar agora, eu vou com a minha família, levar minha filha pra Disney. Então, assim, o empreendedorismo mudou a minha vida. Mudou, é um estilo de vida. Empreendedorismo eu falo que é um estilo de vida. É um estilo de vida, é uma tribo. A galera que empreende se conecta.
Então tem uma conexão, a galera fala a mesma língua ali, entendeu? Compartilha dos mesmos ideais, assim. As mesmas dores, né? As mesmas dores. E é legal, cara, você curar uma dor. É legal você chegar para um cliente que tem uma dor e tá sangrando e não tá sabendo qual é o remédio, qual é o curativo, e você chegar e falar, eu tenho a solução, eu te ajudo. Cara, é legal você tocar nesse ponto, porque tem algumas coisas que a gente já fez, porque o que eu falo, né? A gente traz pessoas aqui do campo de batalha. Eu tô trazendo o Douglas aqui, é um cara que empreendeu, um cara que empreende até hoje, um cara que fez uma empresa sair do zero a crescer e faturar alguns milhões. E ele tá falando do campo de batalha dele. E é a mesma coisa do nosso lado. Eu e Dani, a gente tá aqui nesse podcast, com esse microfone, falando de coisas que nós já fizemos. E muitas vezes as pessoas que a gente está se conectando são pessoas que querem fazer aquilo que a gente já fez algum dia. E quando a gente olha de fora, com o conhecimento que a gente tem, com a bagagem que a gente tem, é muito fácil entender alguns dos erros que essas pessoas estão cometendo. Então, a gente começa desde o básico, que é definir o perfil de cliente ideal, que, putz, cara, você tá querendo vender para todo mundo, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então, a gente olha para essa empresa, putz, esse cara, olha aqui, não tem critério de desqualificação de cliente, vai aprofunda um pouquinho. Pô, mas espera aí, o cliente está chegando e não sabe por onde é que o cliente passa, atende por diversos canais de maneira errada e não tem um processo bem definido. Aí a gente fala, pô, o cara não tem um macro processo de entrada e saída de lead. Aí olha um pouquinho mais a fundo, peraí, mas atendeu o lead, mas qual que é o discurso? Então o marketing fez uma promessa, o comercial está fazendo outra. O marketing atende de um jeito, o comercial está atendendo de outro. Um vendedor atende de um jeito, outro vendedor atende de outro. A gente olha de fora e entende, caramba, esse parafuso aperta aqui, esse parafuso aperta aqui, esse parafuso aperta aqui. O resultado já muda da água para o vinho de maneira muito, 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 muito rápida. Então, Douglas, para quem tá de fora, esse papel do mentor ou esse papel do consultor, cara, a gente viveu no campo de batalha, a gente errou, a gente perdeu grana errando, e aí vê uma outra empresa, a gente consegue enxergar, não, se tu fizer desse jeito, vai te gerar muito mais resultado, porque eu já errei desse jeito. Então, o que você fala faz muito sentido. Ajudar outra pessoa a não errar ou a resolver uma dor, para nós que já passamos por essa dor é um pouco mais fácil. Ou pra gente que aprendeu com outras pessoas também. Porque, cara, pra você estar hoje fazendo o que você tá fazendo, ajudando quem você quer ajudar, não foi só o teu campo de batalha. Você estudou muito, você leu muito livro, você fez muito treinamento, você investiu, que eu sei, mais de 100 mil reais em treinamento nos últimos anos. E é o que a gente tá fazendo aqui. Pra gente ajudar quem a gente tá ajudando hoje. Cara, a gente vendeu muito, a gente errou muito, o Dani quebrou algumas empresas, eu lidei diretamente com um monte de empresários que vi esses caras fazendo um monte de coisa errada e montei um puta de um resultado dentro de uma empresa que errei muito também lá dentro, mas tive a oportunidade de acertar muito mais do que errei, que foi o resultado que a gente teve. Então, nada é achismo. E resolver essa dor com a nossa visão e com a quantidade de coisas que a gente já estudou, fica um pouco mais fácil. E, inclusive, você que está ouvindo a gente, se quiser entender como que a gente pode te ajudar, se quiser entender como que a gente pode conectar o teu time de marketing comercial através dos nossos treinamentos, mentoria e consultoria, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para você clicar nesse link, deixar teus dados e conversar com a gente, ter uma conversa sem nenhum compromisso, mas para entender se a gente pode te ajudar a escalar teu time, a construir um processo de vendas aí dentro que não dependa de vendedor estrela. Então, se inscreve aqui no link que a gente vai entrar em contato contigo e entender se a gente pode te ajudar e qual que é a melhor maneira que a gente pode te ajudar. Beleza? E não esquece, né, Dani? Dá um joinha nesse podcast se você gostou, dá um like, comenta aqui no YouTube se você estiver assistindo, se você estiver ouvindo pelo Spotify, tira um print, vai lá no Instagram, marca a gente, @tocosino, podcast, @Dani Botelho, @João C.S. Rosa e Douglas 7 Correia. Douglas 7 Correia, que a gente vai impactar outras pessoas com esse conteúdo. Quanto mais você curte, mais você compartilha, mais você posta, mais pessoas conseguem consumir esse conteúdo, conseguem ter histórias do campo de batalha para não precisar, né, Dani? Você até colocou uma frase aqui, né? Para não precisar errar. Dá para aprender pelo erro dos outros. Eu acho que isso vai acelerar muito mais o processo. Cara, engraçado, deixa eu só complementar aqui. Eu tava estudando a Bíblia esses dias e, cara, não tem jeito. É tudo que a gente, às vezes, vai atrás de um livro, de uma pessoa, de um ensinamento, tá no maior livro de todos, que é a Bíblia, e ela fala lá. Muito de sabedoria, né? E o que o João acabou de falar. O inteligente, ele aprende fácil, né? O inteligente, ele aprende, ele consegue colocar em prática
E ele consegue aprender e colocar em prática. O tolo, ele não aprende. E você pode ensinar para ele, você ensina, a Bíblia fala isso. E ele não aprende de jeito nenhum. O inteligente, ele aprende fazendo. Ele vai lá, faz, aprendeu, ele consegue fazer, executar. E o sábio, ele só de olhar, ele já sabe. Só de olhar, ele já consegue ver que aquilo, ele já consegue aprender com os erros dos outros. O sábio, ele aprende com os erros dos outros. O inteligente aprende com os próprios erros. E o tolo não aprende de jeito nenhum. Então, assim, essa parte do mentor e tudo mais, é como se a gente tivesse já trilhado um caminho aonde você está passando. A gente sabe onde tem cada obstáculo, cada buraco, cada armadilha. Então, a gente sabe te orientar, ali, ó, vamos fazer desse jeito. Você não precisa reinventar a roda, né? A gente não precisa ficar reinventando a roda. Então, cara, isso é muito importante. Se eu tivesse um mentor lá, quando eu estava começando a empreender, talvez eu tinha acelerado o meu negócio muito mais. E depois você foi atrás de mentores, né? Você chegou onde você chegou pela ajuda externa que você foi buscar, né? Não tem jeito, todo mundo precisa de ajuda externa. Eu entendo um pouquinho, Douglas, que é o tempo, né? Talvez se fosse alguns anos antes, isso teria sido outro jogo, né? Por isso que eu te perguntei se tinha referência e tal, porque normalmente faz esse papel. E outra coisa, eu tava falando do medo também. Esse medo também vem pelo tamanho do desafio que a gente enxerga e às vezes não quer dar, né? E a gente, o famoso procrastina, né? Empurra. Na verdade, é porque a pessoa não desenhou a trajetória, né? E aí o mentor vem quebrando isso em pedacinhos pra gente dar o primeiro passo. Isso aí. Tem uma coisa muito importante desse papo de mentor que a gente tá tendo aqui, e que eu vi de um cara que se chama Mágico Renner, que é uma frase bem comum, mas que a gente tem que ficar bem atento, é que 80% dos problemas não existem, a gente que cria eles. E todos esses problemas que a gente cria antes de empreender, muitos deles não existem. Então, às vezes, o que impede a gente de tomar uma decisão de empreender, ou o que impede a gente de estar empreendendo e fazer coisas diferentes, é porque a gente enxerga muito problema. Muito problema que, cara, esses problemas não existem. Principalmente se tiver alguém olhando de fora para o teu negócio e conseguindo enxergar o que está acontecendo lá dentro, porque muitas vezes você estando de dentro tem uma conexão emocional com a tua empresa que te impede de enxergar tudo o que está acontecendo, que te impede muitas vezes de ver o óbvio. Legal isso. Ter falado, um tempo atrás, a gente estava lá no Mastermind do Érico Rocha e o Murilo Gun estava falando sobre uma mentoria dos caras que, enfim, levaram a Netshoes à Bolsa de Nova York, né? Aliás, tem um livro que se chama Mude ou Morra. E lá tem vários elementos. Cara, é outro livro obrigatório, Mude ou Morra. Não tá aqui, eu acho. Esse livro tá anotado na minha lista. Mude ou Morra. Eu fui na palestra dele. Cara, é um livro fininho e poderoso. E tem uma das coisas que ele sempre utilizou e utilizou na Netshoes sempre tem alguém que não está envolvido no negócio ou na cultura para fazer esse olhar de fora. Independente de quem for. Essencial. E cara, às vezes é o cara que tá, tipo, vem com aquela mente fresca ali e tal, e só olhou pro... E a gente vai olhar as grandes empresas do mundo, as multibilionárias, as multinacionais, todas elas têm um conselho. Por que elas têm um conselho? Conselho formado por pessoas que não estão na operação, que conseguem tirar o lado emocional lá de dentro para guiar para onde essa empresa está indo. Enxergar de outra forma. Às vezes é um detalhe, é um detalhe simples, às vezes é uma coisa besta, no palavreado normal, uma coisa besta, que tá às vezes tirando a tração do negócio ali, tá atrapalhando, aí vem alguém de fora e já olha de cara. Por que tá fazendo assim? Aí a pessoa nem sabe responder. Virou um hábito. O hábito e ela passa despercebido. O hábito você faz ali todo dia, ele vai passando despercebido. Então você vai ajustando essas pequenas coisas que no final vira uma coisa muito grande, vira um resultado grande, né? Vira uma economia, vira um corte de custo, vira um lucro a mais. Então assim, cara, a importância hoje do mentor é uma coisa indiscutível. Legal. Boa, massa. Douglas, queria te agradecer por ter vindo aqui com a gente, por compartilhar a tua história. A gente vai gravar mais episódios, falar um pouquinho mais sobre a tua marca, um pouquinho mais sobre a tua empresa, a tua ex-empresa, né? Como é que você fez essa empresa chegar onde ela chegou, através de marketing, através de branding, através de aprender a se conectar com a galera na internet, porque isso é um grande desafio, através dessa produção de conteúdo. Mas, cara, agora, queria te agradecer por esse episódio. E, antes de mais nada, queria que você contasse pra galera, quem quiser te achar nas redes sociais, além do Instagram que você falou, fala de novo, repete aí, como é que essas pessoas te acham?
Vamos lá, meu Instagram hoje é Douglas, aí numeral 7, número 7, Correia, sem o I. Ativei meu canal no YouTube agora, vou começar a produzir conteúdo pro YouTube. Também fiz um blog junto com a minha esposa de viagem, que a gente tá compartilhando várias dicas de viagem lá, inclusive nessa viagem, já tem várias coisas, várias dicas legais nesse blog. Tô no TikTok, mesma coisa, Douglas 7 Correia, tô no Facebook, mesma coisa, praticamente todas as redes, no Twitch agora, no Twitter também, e tô em tudo. Massa. Tem que estar, né? Douglas, agora, antes da gente encerrar, a gente tem um último momento que a gente deixa uma sacada, né, pra galera. A gente tá até mudando esse termo. Hoje, com a inteligência artificial tão em alta, tem um termo para... Aliás, nem tão em alta porque a gente usa o nosso processo. Fica aí a ponta. Exatamente. Se você quiser ter um processo comercial mapeado com inteligência artificial, que ele vai acelerar muito os seus negócios, cara, o Toca o Sino faz isso. Então, se inscreve no link que tá aqui embaixo que a gente pode te ajudar com inteligência artificial também. Mas, enfim, tem um termo que se usa muito por conta do ChatGPT e por todas as outras IAs que tem no mercado, que são os prompts. E a gente começou a brincar, qual que é o prompt que tu vai deixar? Qual que é o prompt que tu vai deixar? Que o prompt é o comando, é a sacada, é a forma... o comando. É um comando que você deixa, né? E é um atalho para você ter um resultado mais fácil, mais rápido. E então, qual que é o prompt que você deixa pra galera? Enquanto você pensa no teu prompt, a gente vai falar os nossos. E aí depois você fala o teu por último. Bora. Então, quer começar, Dani? Quer que eu comece? Vai lá, começa. Cara, a primeira sacada, o prompt que a gente quer deixar, que eu quero deixar para vocês você pode começar devagar, e se você esperar o melhor momento para começar, esse momento nunca vai chegar, né? Então, voltando àquela frase que eu trouxe, se você não tiver vergonha do primeiro vídeo que você gravou e postou, é porque você demorou demais para começar. Então, se você esperar o melhor momento para começar, cara, esse momento nunca vai chegar. Legal. Eu tenho uma que saiu daqui, acho que tem muito a ver com o Toca o Sino também, e saiu ali do Douglas, que é: se a sua empresa não gera valor, ou não tem um processo estruturado, né, fica dependendo só de você, não tem esse processo estruturado para gerar valor sozinha, né, e vende o almoço para pagar a janta, é isso? Que tipo de empresa você tem, né? Então fica aí a questão. Então a sacada é essa, o prompt é esse. Vai. Perfeito. O meu comando vamos lá, é que normalmente o seu sonho, ele tá atrás, o seu sonho ele vai estar sempre atrás do seu medo, né? Então, se você deixa o medo te dominar, você não vai conseguir as melhores coisas da vida. Então, mas eu fui com medo mesmo. E não tem problema você ir com medo, você tá com medo, você não pode deixar o medo te dominar, você não pode deixar o medo apagar a chama que você tem no coração, o seu propósito. Então, o meu comando é: siga o seu propósito, faça o que você goste, monetize suas paixões. Monetize suas paixões. Pegue o que você gosta, transforme num negócio, analise o nicho, comece devagar, no momento que você tá, com os recursos que você tem, com o dinheiro que você tem. Comece pequeno, mas apenas comece. E sempre tente fazer o que você gosta. Porque se você fizer o que você não gosta, lá na frente você vai ter que parar para fazer o que você gosta. Você vai ter que voltar tudo de novo. Então já corta o caminho. Pega o conselho dos mentores, né? Já corta o caminho que é com gente que já errou e que tá aqui para ajudar e para somar. Então monetize suas paixões. Se tiver com medo, vá com medo mesmo e não deixe ele te paralisar. Muito bom. Boa. Douglas, obrigado. Queria dizer que foi um prazer inenarrável gravar esse podcast com o Douglas. Então, mais um conteúdo para vocês. E, Douglas, por último, cara, o convidado ele sempre toca o sino, mas tem que tocar o sino com vontade. Nossa, é comigo. Então, toca o sino aí pra gente encerrar esse episódio. Boa. Massa.